E vamos que vamos, pessoal. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Peço perdão mais uma vez pelo meu pequeno atraso, tá, pessoal? As coisas acabam dando errado, a gente precisa se organizar. Bom dia, professor José, professora Débora, prof. Miriam, Rafaela, prof. Michele, prof. Grace, tudo bem? Prof. Gisele, sejam bem-vindos, bom dia a todos. E aí, muito frio? Ó, prof. Michele e professora Grace é igual eu, tá? A professora Miriam também, ó. Tudo com frio. Eu tô. E olha que eu sou calorento, pessoal, tá? Pra mim, tá com minha boininha que tá frio mesmo. Vamos que vamos, pessoal. Então, nossa reunião de número 4. Hoje nós temos, então, o portfólio para ser feito. Vamos falar, então, sobre a movimentação. A parte mais legal de mexer no Start Lab, mexer no Scratch, é a movimentação, né? Então, a gente vai iniciar ela hoje com nossos estudantes, né? Iniciar ela hoje com vocês. Aí. Então, estar presente é importante, mas participar é essencial. Então, é mais ou menos para vocês que fiquem com a câmera aberta, se for possível. A gente sabe que tem alguns casos que a câmera aberta ela é, né, impossível, mas já para trabalhar com vocês aqui de hoje, deixa eu já pegar aqui no meu cronograma. Porque a gente teve algumas pequenas alterações no nosso manual do cursista, e eu preciso passar para vocês, senão a gente acaba, né, não. E uma delas, pessoal, é com a câmera aberta, com a câmera aberta, tá? Tem um tempo limite que a gente pode ficar com a câmera fechada. Então, deixa eu achar aqui vocês. Aqui, ó. Então, aqui está nosso manual do cursista, tá, pessoal? Completinho ele. E lá embaixo, na conclusão da jornada, aqui, ó. Conclusão da jornada. A resolução número 3.659, 2024, ela vai passar por mudanças, tá bom? De alteração para ser concluinte do GE. O cursista deve apresentar no mínimo 75% de participação nas reuniões assíncronas e ter realizado todas as atividades propostas, obtendo no mínimo 70 pontos, né? Mas, pessoal, nessa 10% de participação é a participação com a câmera aberta, tá bom? Ó. Ele tem que permanecer no mínimo isso com a câmera aberta. Professor, minha câmera não funciona, o que eu faço, meu Deus? Pessoal, infelizmente não tem muito que a gente possa fazer. Tá? É câmera aberta, tem que dar um jeito, tá? Professor, eu posso então usar meu celular e meu notebook ao mesmo tempo? Pode. Tá? Tem que ter a câmera aberta, tá? Infelizmente, se não tiver a câmera aberta, não conta como presente na reunião, tá? Eu vou justificar o máximo que eu puder, mas não é todos que eu posso justificar. Tem muitos casos a gente faz na escola, né? O meu mesmo, que cursista passa na escola, daí eu uso o celular como webcam. Tá, então vamos tentar nessa questão, né, de manter o celular um ladinho ali, manter como nossa câmera para a gente poder utilizar. Eu sei que na escola é um pouco chato ficar com a câmera aberta, porque passa aluno, passa professor, e vem ali, e vem aqui, né? Mas a gente não tem muito que possa ser feito, tá bom? Então esse manual daqui, ó, ele está passando por alterações ainda, tá bom? Tá, mas está lá no criação de vocês. Prof. Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo. Prof. Robson também, seja bem-vindo. Bom dia, prof. Bom dia, desculpa, eu estava falando tudo meio acelerado hoje, porque já acordei acelerado hoje. Então, a gente vai se organizando aqui. Então, nossos objetivos da reunião: aplicar os conceitos de coordenada para posicionar o robô no palco, analisar a direção e movimento do robô, para a gente ajustar os comportamentos dele, né?
E então, a gente vai trabalhar hoje com o movimento do robô. A parte mais legal, tá? Quem trabalha com sensoriano sabe que quando eles conseguem fazer um bichinho se mover, é o melhor para eles, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com isso hoje, que está na nossa aula do RCO, as aulas número, né, a aula número 40 do nosso RCO, tá bom? E para o nosso aprendimento, na última reunião a gente trabalhou o que era algoritmo, lembram? Perguntei para vocês o que era algoritmo, como que funcionava uma decomposição, né, uma abstração, né, os pilares do pensamento computacional. E hoje nós temos aqui um caminho a ser feito. Precisamos mover o robô até o ponto de chegada. Então ele tem que vir aqui, ó. Ele tem que andar todo esse caminho. Deixa eu mudar a cor da minha canetinha para não ficar a mesma do fundo ali. Tem que percorrer esse caminho aqui. E o nosso robô percorrer esse caminho, quais os movimentos, quais as ordens a gente vai ter que dar para ele? Então, pensa, o robô ele, né, ele precisa receber ordens. Qual que é o algoritmo que a gente vai construir para mandar esse robô se mover? E aí? Então, cada um escreva aí no chat um algoritmo, ou abre o microfone e fale para nós. Ô, professor, Oi, oi, pode falar. eu andei assistindo a aula ontem, tive fazendo uma mudança, mudei o meu robozinho lá e tive aprendendo como é que faz para ele ir para a direita, para ele ir para a esquerda. E eu achei interessante. O meu está até fazendo algumas coisas, mas eu comecei. Tranquilo, prof. Margot, seja bem-vinda. A professora Rosineia também. Olá, Fábio, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Então, pessoal, alguém tem alguma ideia? Para poder mover o nosso robozinho aqui, aspirador. Ó, ele tem que fazer este circuito aqui. Quais são os comandos que eu daria para ele? O Robson pode falar? Eu vou, já, para mim já é o automático, né? Fazer ali o scratch, né? Bandeira verde, 3 passos à frente, gire para a posição 0, 1 passo à frente, gire para a posição 90, 3 passos à frente, gire para a posição, acho que é 180, 45. Eu tenho que girar com 180. com o mouse lá 180. para ele fazer. E dei mais 3 passos e chegou. Eu ensino assim para os meus Ótimo, alunos, para eles ótimo, irem parabéns. testando ali com o mouse ali, puxando os blocos e vendo o que faz e dá certo. A gente já pensa logo no SPET, né? Quem está dando aula nisso há muito tempo. Eu fiz a mesma coisa no nosso papo formativo, tá, professor? Na verdade, eu até abri o Scratch ali e construí o movimento no Scratch para poder ver se dava certo, tá bom? Mas é isso. Mas os nossos alunos, como eles vão pensar? Ah, anda uma casinha, anda 2 casinhas, anda 3 casinhas, diga para onde? Com certeza eles vão falar, sobe, para cima, sobe para cima, mais 3 para frente, mais 3 para baixo. Com certeza vão falar desse jeito. Agora para os professores de matemática. Se fosse colocar isso aqui no plano cartesiano, como que eu faria isso? 3 para a direita, no meu caso aqui, né? 3x positivo, Isso. 1y positivo, 3x positivo. Eu ia falar isso, que eu falo com o meu sexto ano, para eles girarem o bonequinho lá com o botão de direção. Mas o meu sétimo ano, ele já foi meu aluno ano passado, daí eles vão no plano cartesiano tudo. Se eles andam para a direita é x mais, para a esquerda é x menos, eles já nem usam mais o passos. Eles vão sempre no plano cartesiano, porque cai na prova Paraná ali, né? Então, os professores de matemática até me dão uma caixinha de cerveja, tanto que eu ensino o plano cartesiano para eles. Opa! Pô, na minha escola eu tô dando bombom. Eu vou não ganhamos nada aqui. Ah, não, eu ganhei bombom, então, né? Mas parabéns, professor Robson. É isso mesmo, pessoal. Viram que um acolhimento simplesinho, né? A gente tá aqui, ó, um desenho na tela. Ele tem várias formas de ser realizado e nós conseguimos trabalhar tanto de movimentos básicos do SPET com o nosso sexto ano, ou um plano cartesiano com o sétimo, e fala assim, até o 9º ano, tá, pessoal?
nono ano, se você mostrar para eles assim, olha o plano cartesiano e resolvam isso aqui, eles vão ter um pouquinho de dificuldade. Tá? Prof. Regiane, seja bem-vinda. Prof. Daniele também, seja bem-vinda. Então, parabéns a todos que participaram do nosso acolhimento. Quiserem, pessoal, fazer algo parecido com os alunos de vocês, tá? Quem tem aula aqui não é no laboratório, né? Às vezes precisa, professor do céu, numa aula em sala, não sei o que fazer. Construir algo assim, ó, com eles. É bem simplesinho. Ou até trabalhar o meu mestre mandou, né? Para eles andarem na sala. Dá para fazer, assim, uma coisa diferente com eles. Então, né? Um passo importante do trabalho com programação é perceber que o mesmo problema pode ser resolvido de várias formas diferentes, do que a gente fez agora. Então, lá o professor Robson falou de andar as casinhas, o professor José Claudio deu uma outra solução, depois a gente trabalhou com o plano cartesiano. Então, a gente teve uma mesma coisa, um mesmo código, basicamente, um mesmo movimento, mas tiveram várias programações, várias resoluções diferentes. Bom, e aí, alguma delas estava errada? Não, né? Por estar diferente não quer dizer que está errado. Eu, na minha escola, tenho uma professora que ela de matemática, né, daquelas mais antigonas, sabe? Que já está lá quase aposentando, quase na felicidade de aposentar, e ela tem um pouquinho de implicância, assim. Se o aluno não consegue resolver do jeito que ela explicou, ela muitas vezes não aceita. Aí o aluno começou agora meio que falar, aí a gente começou a conversar com ela, né? Eu sou precisar de exatas, né? Daí com a professora, olha, mas o aluno resolveu, mas eu quero que resolva seguindo essa fórmula aqui. Prof, ele resolveu, o importante é ele conseguir resolver. Ele chegou num ponto de resolução. Aí, né, o professor Robson pode falar? Professor, é bem essa parte que o professor falou aí, eu acho importante demais, porque isso daí eu brinco, eu até, às vezes, grito brincando na sala, assim, com os alunos, assim, olha, a nossa aula aqui, ó, gente, o que vocês vão ter que entender que o importante é funcionar. Você está aqui no teu enunciado, funcionar para o robô chegar aqui fazendo esse caminho, como você fez, se você inventou o teu jeito, parabéns, e tá ótimo. Tem aqui o jeito que o professor passou, mas tem vários outros jeitos. E sempre que um aluno modifica alguma coisa e funciona, eu dou um jeito de abrir para os demais verem. Falo assim, fulano de tal aqui, ó, ele mudou essa função aqui dele, ele colocou aqui, ó, ele calculou quantos graus o giro pro controle de movimento de giro aqui, o girar, ele calculou e colocou esse botão aqui, ó. E deu certo, então tudo bem. Você tem que entender que o importante é vocês chegarem no resultado. A forma, para mim, vai estar todos certos quando tiver a programação funcionando. Tem 10 formas diferentes que foi programado. As 10 tem nota máxima. Eu pego bastante na atenção deles para isso. E a organização, se eles se organizarem, se planejarem, assim, que são os pilares ali, mais praticamente os pilares que a gente tem. Eu passo todo o tempo lá os pilares que eles têm que trabalhar. Parabéns, prof. E assim, né? A gente trabalha com a plataforma Google, é uma plataforma maravilhosa. Mas lá na plataforma, o professor ele tem uma metodologia de explicar, de passar, né, de fazer o código. Os nossos alunos podem inventar de maneiras diferentes. E tranquilo, maravilhoso. Quanto mais eles despertarem a criatividade deles, o raciocínio lógico deles, melhor. Bom? Então, implementando a prática, tem plano cartesiano no Start Lab, a gente acabou de ver isso, né? Então, sim, ele serve para definir as coordenadas dos nossos atores. Então, ó, nosso plano cartesiano, se não me engano, ano retrasado, a gente teve trabalhando com o 9º ano, que tinha esse fundo aqui, ó. Meu Deus, quanta dificuldade eu tive de explicar para eles como fazer, porque para cá é maior, para cá é menor, para cá é menor, porque é negativo, porque é negativo. Aí chega o professor de matemática, essa mesma professora de matemática falando, né, que ela é metódica, vem cá me ajudar, vamos lá, me ajuda a explicar para eles, por favor. O senhor José, pode falar? Eu já prefiro explicar no plano cartesiano. Eu já acho mais prático, por ser professor de matemática, né, trabalhar com essa função aí. E se o aluno visualizar o plano cartesiano, e eu gostava sempre de partir da origem, mostrar partindo da origem, para que ele entenda melhor.
quando eu vou para a direita, quando eu vou para a esquerda, quando eu subo, quando eu desço. Isso aí dá um bom resultado. Então, pessoal, a gente usa o nosso plano cartesiano no Scratch, a gente usa muito, né? Lembrar, mova X, Y, deslize para X e Y. A gente usa ele bastante, né, para fazer o movimento do nosso ator, para posicionar nosso ator dentro do cenário. Então, a gente usa o plano cartesiano para tudo isso, né? Mas os nossos alunos, eles muitas vezes não vão ver isso, porque eles vão chegar lá e vai estar assim, ó. Professor Robson? Igual o professor José falou, eu também, né? Eu sou de humanas e tenho um pouco de programação visual só. Então eu tive que me adaptar. Mas daí o que eu fiz? Eu fui pegando ali o que eu conhecia e fui criando junto com a inteligência artificial. Daí hoje eu tenho uma aula expositiva que ele enumera ali as partes do plano cartesiano, ensina o que são os eixos, e daí, igual o professor falou ali, a origem eu destaco bastante, para eles entenderem que o meio é a origem. Então, se a origem ali no meio é o zero, daí eles conseguem entender melhor, né? Que se é menor que zero, existem os números negativos. Por isso que eu falei que o 7º ano já tá tranquilo com o plano cartesiano, porque eles aprenderam comigo já o ano passado, no 6º, que existem os números menores que zero e são negativos. Então, já fica fácil. Mas eu tive que, passei acho que uns 3 anos, o ano passado, assim, que eu achei que a aula ficou boa, que eles já conseguem identificar lá. Então, eu pego e escrevo para eles no quadro, assim, um texto assim de algumas linhas que seria um algoritmo para eles colocarem uma programação lá. Então eu escrevo, eu quero que o personagem comece no canto lateral esquerdo abaixo, e depois faça isso, isso, isso. Então daí eles já vão lá e colocam, né? Vai começar no X negativo, Y negativo, depois ele vai para o positivo, mas como eu falei, eu não sou de exatas, eu tive bastante trabalho, assim, mas hoje, os meus alunos do ano passado, os alunos que já tiveram comigo aulas antes, eles são muito bons de plano cartesiano, assim. A professora de matemática esse ano é nova, no colégio de algumas turmas minhas, ela ficou surpresa. Parabéns, prof. Muito obrigado. Então, vamos voltar aqui, pessoal. Então, nosso cenário, né, nosso campo ali de atuação do StartLab, né, também do Scratch, ele tem, né, um tamanho pré-definido. 360 de altura e 480 de largura. Mas, se eu colocar lá, vá para X 480, o ator não vai chegar. Porque ele é dividido no meio. Nós temos ali, então, 240 positivo e 240 negativo. Temos também 180 positivo, Y, e 180 negativo também no Y. A gente tem todo esse percurso, né, para trabalhar com eles. Deixa eu abrir aqui o StartLab para visualizar isso melhor. E aí, né, a gente vai trabalhar com os nossos alunos, o palco, a largura dele, o X, o Y, a unidade, né, a altura, a largura dele certinho. Trabalhar isso aqui, eu levei muito para sala de aula no quadro negro, né? Quadro negro que é verde, né? Desenhar lá no laboratório de informática, né? Falar assim, o ator de você está aqui, vai até tal ponto, né? Para eles poderem entender. Então, o X, ele é horizontal. Eu acho que só na minha turma aconteceu isso, né? Eles vão lá no Angular, malemar assistem a aula e já colocam os códigos, né? Aí tu não, mas querido, esse aqui é do Y, não do X. Ou se não é mova, deslize para o X tal. Aí vão lá e colocam, vá para Y tal. Aí, meu Deus. Professor, eu fiz igualzinho da Angular, não tá dando errado. Aí você chega lá, ai, querido, é o código, calma aí, vamos dar uma olhadinha. Aqui, se você colocar para Y, ele vai fazer esse movimento aqui. Se for X, é este movimento aqui. Toda essa explicação para eles. Então, para posicionar os movimentos, utilizamos os eixos X e Y. Bom, a gente já domina isso aqui, quem é professor de programação já está bem entendido disso. A nossa prática, então, com o nosso robô,
ele vai estar em que posição? Que posição que é essa aí, pessoal? 0, 0. Origem. 0, 0, ótimo, tá? Ele vai estar, então, no x0 e y0, bom? Então, o robô está no centro do palco. Coordenadas 0 e 0. Tá, ó. Show. Aqui, ó. Bom? Então, cada eixo possui pontos que determinam posições que são chamadas de coordenadas. Tá? Bem explicadinho para o sétimo ano. Né? Onde o x é a abscissa e o y é a ordenada. Isso. Quem é de matemática sabe mais do que eu sou sétimo ano, pessoal. Calma aí, né? Estou chegando em matemática agora, então um pouquinho de paciência comigo. Então, ó. Professor, o senhor está de parabéns, viu? Queria que todos os professores de humano tivessem esse dom aí de entender isso aí. Obrigado, prof. Então, o nosso robô, né, está falando aqui, ó, estou na coordenada x0 e y0. Bom? Então, quando inserimos um valor no eixo y, ele vai para cima. Quando tiramos um valor, né, quando botamos um valor negativo, ele vai para baixo. Quando inserimos um valor positivo no eixo x, ele vai para a direita. E quando botamos um valor negativo, ele vai para a esquerda. Também esse negativo pode dar muito erro, né? O professor fez igualzinho, então ó, o x está igual, mas faltou negativo. Aí não vai dar certo. Robson? A parte de lógica ali com a numeração negativa, eles têm bastante dificuldade. Porque os meus alunos, ó, esses já são 7º ano, são alunos que estão muito bons comigo ali de programação, tudo assim. Só que a gente tá que eles estão criando um joguinho e o joguinho tem a variável pontos. Então, você faz tal coisa, você ganha um ponto e acontece lá uma colisão do aviãozinho, perde um ponto. Então, eles ficam se batendo, eles não entendem que é a mesma variável, só que você atravessou, você faz um ponto, você bateu, você faz menos um ponto. Eles não conseguem ainda entender o conceito de número negativo, assim, né? E é engraçado porque o bloco vem com adicione. E como é para perder, eles olham adicione e aí eles não conseguem entender. Mas como que vai adicionar se eu quero que perde? Aí você fala, não, é porque vai adicionar um número negativo. Adicionando um número negativo, você está perdendo. Aí eles entendem na hora. Depois, na hora que eles vão procurar o mesmo bloco, eles vão e procuram alguma coisa que perde. Mas daí tá escrito adicione e eles não conseguem lembrar. Porque daí deixa... Antes de ir pro laboratório, a gente faz lá assim, né? Ó, você coloca 1, daí menos 1 e faz a conta. Eu falo assim, olha, ele vai fazer essa conta aqui para você, mas eles têm essa dificuldade do adicione menos 1. E daí eu falo, ó, vai ter um personagem aqui que tira mais pontos. Então, esse vai adicionar menos 5 pontos. A cabecinha deles trava. Ótimo, pessoal. Quem já fez aquele Pong no Scratch, StartLab, sabe que é horrível pro nono ano, né? Porque eles sabem. Mas, professor, se atingir menos X tanto, aí vai porque vai perder ponto, vai ganhar ponto. Eles ficam lá explicar para eles bonitinho. Onde que é o menos X ali, o menos Y na tela. Beleza, pessoal. Então aqui nosso bolo está no meio, tranquilinho. E agora? Fácil, né? Tá mostrando ali, fica fácil. E aí, onde ele está? 160 positivo, 120 negativo para Y. 160,120. Isso. Eu faço bastante atividade com os alunos de encontrar as coordenadas. Isso aqui que eu acho que a professora de matemática diz que ajuda bastante. Ótimo, pessoal. Parabéns. Outra coisa que dá para explorar aí, professor, é deixar bem claro para o nosso aluno que no primeiro quadrante, aí o nosso robô ele está no quarto quadrante. É aí frisar para o aluno que é onde o X é positivo, mas o Y é negativo. Para o aluno ter essa concepção de cada quadrante é uma coisa. No primeiro, ambos são positivos. No segundo, o X é negativo, porém o Y é positivo. No terceiro, que o X e o Y são negativos. Para ele guardar isso daí, isso é muito importante. Professor José Francisco, pessoal, então, aqui seria, por exemplo, o primeiro quadrante, então. Primeiro, segundo. Pessoal, estou riscando com o mouse, tá? Então não entra ninguém para minha letra feia. Tá? Terceiro e quarto, bom? Eu lembro da minha aula de matemática lá no fundamental, eu aprendi isso.
Mas para os alunos hoje, né, a gente trabalha muito, eu falo com eles bastante da questão dos jogos, né? Então, o aluno que joga Minecraft, que joga esses jogos online, ele tem bastante noção disso, né, esse espaço aqui, sabe? Então, para eles é até mais fácil eles entenderem do que os alunos que não têm muito contato com nenhuma, com nenhum jogo, nada disso. Bom? Então, parabéns, né, nas posições então são X 160, Y menos 120. Agora a gente vai lá para o nosso em ação. Vamos ir para o nosso Start Lab, vamos mexer um pouquinho com ele. Bom? Então, todo mundo aí que puder abrir o Start Lab, por favor. O meu tá por aqui já. Professor, prefere que vá no Start ou pode ser no Scratch? O que fica melhor para você? O Start é melhor porque tem, né, a gente está usando normalmente com os alunos. Mas, o Scratch, Ô, professor, você não podia colocar o código aqui para nós, do Starlab aqui do lado, para a gente acessar? coloco, pode deixar, coloco sim. Obrigado. Vim aqui nele. De programação, bora sexto ano, opa. Não é sexto, é sétimo. E aqui. Eu vou colocar o de docente para quem tem a turma de sétimo ano. E para quem não tem, eu vou colocar o dela do estudante, tá bom? Professor, é para ir para a trilha do sétimo ano agora? Isso. Esse é o Boa Aspirador e a trilha de sétimo ano, prof. Eu não cheguei a ver. Eu acho que sexto e sétimo é o mesmo, É o professor. mesmo, né? É o É mesmo, o se não me mesmo, engano, só né? muda a partir do oitavo. Vamos ver. Não, não. Não é não. Essa aqui é do sexto. Pelo menos programação em robótica, sexto ano. Ah, então, eu abri o do sexto ano e deu a aula 40 certinho com o que o professor está falando. Eu achei que o professor estava no sétimo e eu estava no sexto. Não, não é a mesma. No sétimo não tem no robô aspirador, é do oitavo para mim. A prof é de civil militar, prof? Eu já Eu sou olhei aqui, não está cívico-militar e está no aparecendo. sexto. Está aqui, estrutura de dados, aventura do tesouro. Não tem isso que você Prof, falou, mas tá eu vou no aqui, ó. oitavo, não tem problema. Ah, tá aqui, ó. Pode Eu não. não tinha achado. Tá bom, Pode não. obrigada. Mas eu acho que no oitavo também tem, não tem? Não sei se... Ah, não, é no sétimo. Tudo bem, eu estou confundindo. Desculpa, pessoal. Tranquilo, prof. Tranquilo. Não. Vamos lá, então, ó. Vou voltar pro meu robô roqueiro, né? Na nossa última reunião, ó. Tá aqui o meu robôzinho roqueiro. Bonitinho. Só mudei o cabelo dele porque chamaram ele de super na última reunião, não gostei. Não, super não dá não, então vou mudar o cabelinho dele. Deixando o cabelinho da cor diferente. Deixa eu só perguntar uma coisa para você, Juvenal. Lembra que eu havia feito um, depois eu havia feito outro, tá entendendo? Nós vamos trabalhar só com esse que você pediu para a gente fazer o primeiro ou que nós fizemos? Tá, esse aqui pra gente ver primeiro, tá? A gente construiu junto na reunião. Bom? Isso. Só que o que está dentro da programação e dentro do material é aquele que nós buscamos, né? Dentro do coisa que é com ele que a gente vai ter que trabalhar aí. Mas lá dentro, vai ter que mudar ou deixa sem? Não, pode deixar assim. Pode, né? Isso, tá bom? Beleza, pessoal. Então tá aqui meu robô roqueiro. Vou voltar para o nosso slide para a gente poder identificar o que vamos realizar. Então, ó, a gente fez esse passo a passo aqui. A gente foi no Start Lab. A gente acessou a plataforma Start, com o nosso e-mail. Abrimos a unidade de algoritmos, o robô aspirador. Entramos na terceira aula. E vamos em meu projeto. Bom, em seguida, a gente vai abrir nosso projetinho da última reunião. No caso meu aqui é o meu robô roqueiro. O de vocês é o robô, né, que vocês criaram na última reunião de vocês. Bom. E vamos começar, pessoal, a movimentar
o nosso robô. Bom, queremos que o nosso ator comece a se movimentar no palco. Para isso, vamos programar que o ator ele vá para a posição específica. Então, ele, né, bandeirinha verde, vá para X, menos 175, Y, menos Y, 125. Que ele caminhe 10 passos para a direção direita. Então, em eventos, escolha o bloco quando a bandeirinha verde for clicada. Em seguida, vai nos blocos de movimento. E no bloco mova 10 passos, tá bom? Então, todo mundo chegou aqui no site Lab já? Quem chegou, dá um joinha, por favor. José, Michele, Cleise, Margot, Rafaela, Regiane, Robson, Gisele, Milian. Eles são ótimos. Não tem que falar de vocês. Vamos lá. Então, a gente vai começar a programar nosso robozinho, tá bom? Eu vou tentar aumentar minha tela o máximo possível para vocês. Tem alguém aqui na turma que nunca mexeu com essa plataforma? Não tem conhecimento nenhum sobre a plataforma? Está aqui pela primeira vez? Acho que todo mundo que já conhece ela, né? Ótimo. Então, né, o nosso código básico, pessoal, para iniciar. Eventos. Quando a bandeira verde for clicada. Aí a gente vai lá em movimento, o azulzinho. Vá para X menos 175. Menos 175. E Y 125. Ó, quando a bandeirinha verde, ele vai lá para o canto. Fiz isso. Eu quero que ele ande 10 passos para a direita. Então, vou colocar apenas aqui, ó. Mova 10 passos. Não que ele deu um 10 passinhos? Ó. Voltou. Andou 10 passos. É bem curtinho, né? Só que o nosso robôzinho está dando de lado, né? No caso aqui meu, né, as perninhas dele estão para cá. Então ele tinha que virar as perninhas para o outro lado. Para isso, a gente vai lá em fantasia e vamos ajustar a frente do robô para a direita. Tá bom? E volta aqui no nosso slide, ó. Vamos em fantasia, selecionamos o robô todo e giramos ele para a direita. Vou fazer lá no meu, ó. Tirar, fantasia, com a ferramenta de selecionar, ó, essa aqui, selecionei todo o meu robô e vou girar ele para a direita. Conseguiram, pessoal? Vou dando um joinha para mim, por favor. Se alguém precisar de ajuda, é só chamar. Podem chamar, posso ler vocês. Professor, dá para repetir como que vira para a direita ali, que eu não... Opa, vamos lá, ó. Estou aqui no meu Start Lab de novo. Fantasia.
pegar a ferramenta aqui, ó, de selecionar. Deixa eu dar um Ctrl Z no meu robô aqui rapidinho. Selecionar. Vou selecionar tudo no meu robô, ó. E eu vou vir aqui embaixo. Essa flechinha aqui. E vou girar para a direita. Conseguiu, prof? Tá mutado, prof. Ó. Fantasias. Selecionar. Eu já fiz isso, mas eu clico embaixo, tem uma mãozinha, aparece a mãozinha? Isso. Aperta ela e puxa para a direita. Ah, eu puxo para a direita. Isso. Ai, credo, não estou conseguindo, estou com dificuldade. Para lá, clico em cima e puxo para a direita. A minha não. também não está girando. Quer que selecione, ó. Clica e Aperte mantém o segundo, dedo pessoal. clicado, levando. Clicado, a minha também não está girando. Gira, gente. Mas é que eu não tô com mouse. Eu não tenho mouse, tô pode com ser note. isso. Talvez seja isso. Não sei se eu vou conseguir. Tem coisas que a gente não consegue. Os alunos também não conseguem realizar. O meu girou e largou uns pedaços do robô para trás. Tem que selecionar ele todo, tá? Para não acontecer isso aí, professora Débora, Tá selecionado, pode vir mas aqui acho e que agrupar, ó. ali nas perninhas ali deve ter ficado algum fiozinho solto ali, porque tem que Vem estar todo aqui em conectado. agrupar, ó. Volta lá e vem aqui em agrupar. Eu vou tentar mais uma E aí, vez. movimento todo junto. Eu clico com o direito aqui do mouse do Note e tento girar. Agora eu consegui. Para a direita, Ótimo, quanto para a parabéns. direita? 180? Até ele ficar nessa posição aqui, ó, tá? Espera lá. Ah, tá. Perninha, tá certo, então. Obrigada, professor. Ótimo, vamos lá então. Beleza, pessoal, a gente conseguiu então já gerar o nosso robozinho. É igual tá pedindo no nosso slide da reunião de hoje. Vamos trabalhar um pouquinho com looping, tá? Então, nosso próximo passo é ir em controle. Então, vou voltar aqui no meu Start Lab. Eu estava em fantasia, vou vir em código. Vou vir em controle e vou pegar o segundo código do controle, que é o repita 10 vezes. Vou colocar ele entre o vá para X e o meu mova, ó. E aí eu vou colocar repita 43 vezes, mova 10 passos. Opa, o meu passou, viu? O meu passou, ó. Ele entrou dentro da parede. Então, porque eu movi um passo a mais. Vou colocar aqui 42 vezes só, para testar. Foi demais também. Então, ó, vão testando de vocês até ele ficar para fora da parede, tá bom? Aí, ó. No meu aqui deu 38 vezes. Aí depende do tamanho do ator de vocês, tá bom? Minha câmera. Pessoal, estão conseguindo me ver? Me ouvir? Minha câmera para mim travou aqui. De agora só 3 vezes para ele alcançar a borda? Eu coloco? Não, ó, eu coloquei no meu aqui, vai ficar 39, 38 vezes, desculpa. De 28, 38 aqui. Tá abrindo a minha câmera pelo celular, pessoal. A câmera hoje tá. Conseguiram fazer, pessoal? Vou dando um joinha bem, por favor. Ótimo, parabéns, pessoal.
Beleza, pessoal. Então, parabéns, tá? Deixa eu entrar para mexer no meu celular também, então. Já que ele resolveu não. Nós vamos ter 2 de mim na mente de vocês, tá bom? Beleza, pessoal. Então, né, nós estamos aqui, nosso códigozinho pronto, ele já está movendo. Mas seria legal que a gente conseguisse registrar, né, o movimento. Então, nós primeiro vamos explicar para os nossos alunos, né? Eu poderia colocar lá para eles, várias vezes, mova 10 passos, espere 1 segundo, mova 10 passos. Eu poderia fazer isso? Por exemplo, vou botar lá no meu site Lab. Ao invés de colocar aqui 38 vezes, poderia fazer assim, mova, espere e mova de novo. Até chegar na linha borda. Poderia fazer isso? Não seria a nossa famosa decomposição? Né? Mas, para ficar mais fácil, a gente fez o quê? Colocou um código de repita. Eu posso, para ficar mais visivelmente fácil, colocar aqui, espere. Ele vai esperando um tempinho para a gente conseguir ver os passos que ele vai dando. Chegou ao final, com todos os passos certinhos, tá bom? Beleza. Voltando para o nosso slide. Então, a gente trabalhou com ele agora o nosso looping, né? Que é o código exercer uma função ali várias vezes repetidamente. Fundamental na prática. Utilizamos o conceito de looping, repetição, em nosso código, mas... acabei de dar a resposta, né? Mas o que é um looping? E aí? O que é um looping, pessoal? É uma repetição? Também. Alguém mais tem alguma definição para looping? Acho que é um código mais compacto, então, professor, assim, que tá... Isso. Ele é um looping de códigos, a gente pode colocar assim, uma repetição de códigos. Bom, mas é mais ou menos isso mesmo. Um looping, ele é com uma lista de tarefas que você repete várias vezes, tá bom? Então, nosso TouchLab significa repetir uma ação, né, várias vezes. Loops e repetições ajudam a programar de maneira mais eficiente e menos repetitiva. Lembra que eu falei para vocês? Eu poderia muito bem vir aqui fazer um código enorme, né? Uma mova. Mas já pensaram no tamanho que fica esse código? Ele se movesse 38 vezes? Eu ia ter que colocar ali 38 vezes esse mova. Então pensa, clicar. E ainda assim ele consegue chegar em tudo, né? Chegar ao final certinho. Então, para ficar mais fácil para nós o código, a gente utiliza um looping, repita 38 vezes. Agora sim, pessoal, para nossa em ação. Como que a gente pode marcar a tela? Alguém que tem que robô aspirador em casa? Eu tenho. Lá quando você vai programar ele, você tem que demarcar onde ele vai passar? Ó, o meu é mais vagabundinho, tá?
Ele é o mais antiguinho. Mas existe os atuais que ele vai marcando o local que ele já passou dentro da programação dele, né? Que ele já faz um mapeamento do local e ele vai marcando onde ele já passou. Então, como que a gente pode marcar aqui no nosso Start Lab isso? Caneta. Ferramenta caneta, ótimo, tá? Então, vamos lá no nosso Start Lab. Professor, mas não tá aqui a caneta, o que eu faço? Mostra, Juvenal, dá bastante ênfase isso aí, porque eu apanhei para achar a caneta. Mostra com o mouse onde é que tá, porque senão... Aqui, pessoal, ó. No canto inferior esquerdo, aqui embaixo. Aqui, ó. Mostrando ali, ó, com a canetinha, ó. Vai apertar esses blocos mais ali. Olha, ó, tem uns bloquinhos ali e um mais. Aperta em cima dele e vou vir na ferramenta caneta. Bom? Caneta. Ele vai abrir uma nova ferramenta para nós aqui. Nova extensão e novos códigos. Bom? Todos conseguiram abrir a ferramenta caneta? Beleza, tá. Eu vou explicar rapidamente, pessoal, sobre essas ferramentas que estão aqui, tá? O apague tudo. Mas não vou puxar para o Start Lab. O apague tudo. Ele vai apagar tudo que foi desenhado ali pela ferramenta. O carimbe, ele vai fazer várias cópias do ator. Então, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver o código fora. Carimbe. Cadê esse espelho aqui mesmo? Ó. Bom, deixa eu colocar aqui para fazer por 20 passos para melhor vocês entenderem, ó. Tá bom? Ele vai fazendo várias cópias do mesmo ator. Bom? Professor, fiz isso, como que eu apago? Ferramenta caneta, né? Apague tudo. Se eu só apertar nela, pessoal, aqui na tela, ó, ela já apaga tudo, tá? Nosso próximo, então, a próxima ferramenta aqui. Use a caneta, ele vai fazer um risquinho. Temos também, levante a caneta, para que ele não apague tudo, mas para que ele faça uma pausa no risco, né? Ele está riscando, ele vai levantar a caneta, depois ele volta a riscar de novo. Mude a cor para alterar a cor da caneta, adicione a cor, né, ou o tamanho, ou a saturação, né, para ele fazer um efeito visual na caneta. Para ele mudar a cor, saturação, brilho, transparência. Para ele adicionar tamanho à caneta e para ele mudar o tamanho da caneta. Bom? Então, são ferramentas bem simples de serem utilizadas. Te dê uma olhadinha por cima de tudo isso, tá bom? A atividade do Start Lab do 8º ano do primeiro trimestre foi justamente os blocos de caneta. Eles fizeram a programação, daí fazia seguir o mouse e desenhar. Quem tem 8º ano usou no primeiro trimestre isso daqui. Isso aí, bom? A gente vai usar então a extensão caneta. Tá? Então, a extensão caneta e vamos utilizar o carimbe da caneta. Tá? Deixa eu... Vamos lá aqui, ó. Então, o objetivo de vocês é que ele vá andando para a direita e vá fazendo esse rastro aí, esse carimbo. Bom? Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar lá no meu repita, mova 10 passos, carimbe. Então, façam um de vocês, tá bom? Por favor. O Sr. José Claudio já fez, ótimo.
Margot também. Vamos lá, pessoal, vamos fazer. Quem conseguiu dar um joinha, por favor? Beleza, pessoal, muito bem. E agora vai um desafio para vocês. Já que vocês já conseguiram fazer andar bonitinho, pé direita ali, eu quero que vocês tentem fazer andar para uma área maior. E eu vou ser, né, mais aqui, um pouquinho mais ambicioso com vocês. Vamos fazer ele preencher o nosso cenário. Então, que ele consiga né, andar, que ele ande aqui pela direita, que ele desça, que ele venha para a esquerda e que ele suba de volta. Que ele preencha o quadrante. Tá bom? Então, eu não vou dar o código dessa vez, é cada um por si, Deus por todos. Vamos lá. 10 minutos, 15 minutinhos aqui, ó, no nosso slide, ó. 15 minutinhos para fazerem isso. Deixa eu ativar o meu timer aqui. Tranquilo, prefiro easy. Pessoal, enquanto vocês fazem aí, eu vou tentar sair pelo meu computador aqui de novo e voltar, tá bom? Vou continuar pelo celular, mas só para eu poder tentar reconectar a Meet aqui com a minha câmera, tá bom? Prof, eu peço perdão, eu perdi essa parte, porque eu estava realmente respondendo uma coisa que o pessoal me, que é importantíssima, eu peço perdão, se eu poderia repetir o que é o Tranquilo, desafio? prof. Me perdoa. Bem na hora que eu estou me mudando, daí ele pediu para levar as chaves, eu fui confirmar, sabe? Daí, devolvendo Prof, chave da casa antiga. tô passando por isso também, prof. Fique tranquila, tá? Tanto que eu tô, por enquanto, com duas casas, né? Dois, voltar lá pro slide. Tô com dois escritórios, então precisa ter essa correria. Prof, ó, a gente fez esse primeiro movimento aqui, tá bom? A ideia é a gente consiga fazer esse movimento por toda a tela. Descer, virar para a esquerda e subir de volta. Bom? Esse é uma em ação de vocês, tá? Aqui, ó. Bom? Então, vocês consigam andar um pouquinho mais com o robô de vocês. Entendeu, Prof. Michele? Beleza. Beleza, Prof.
Lembrando, pessoal, que a gente tem portfólio para fazer, tá? Se alguém precisar de ajuda, pode chamar, pessoal, para auxiliar vocês, tá bom? Juvenal, depois que ele foi até o final, eu tenho que pedir para ele descer lá do final. Eu vou ter que falar gire para ele, ou eu posso mandar ele iniciar na segunda. O que você acha? Eu tentei o gire, mas o gire, ele, para mim, ele fez uma completamente diferente, ficou muito girando, só no local. Mas se você mandar ele girar e se mover de novo. Vamos ver. Vou tentar. Vou lá no movimento. Gire 90 graus, né? Isso. E depois vá para. Pode ser mova. Mova. Isso. Mova. Vamos lá. Mova. Vou colocar 30 aqui para ver se ele vai descer. Ele fica no mesmo local. E se o professor utilizar, em vez do gire, a ponte para a direção? A ponte? Posso tentar, vamos tentar. Ponte para Eu usei a ponte para a direção, mas ele não foi, não. Devo ter colocado alguma coisa errada, então. Vamos ver. Vou construir aqui no meu e mostrar para vocês. Calma aí. Professor, Oi, oi. eu já tinha feito esse curso e esse projeto inteiro. Você quer que eu faça ele novamente? Bom, a gente vai fazer durante a jornada, tá? Então, se você puder fazer de novo, tá bom? Se não, prof, né? A gente tem que utilizar no nosso portfólio, então vai acabar tendo que fazer de novo, hein? Eu vou fazendo ele então no Scratch, tá? Eu faço também com algumas turmas do Scratch. Pode compartilhar com você. Ó, pessoal, ó. Opa. Aqui primeiro. Tem que colocar uma ponte aqui em cima, ó. Tá? Senão vai fazer igual tá o meu aqui, ó. Vai direto para baixo. Viu? Chegou lá no final da tela e ele vai, né, repetir. Só que lembrando, a minha tela, né, o meu eixo Y, ele é menor do que o X. Então eu tenho que diminuir o número de passos aqui, ó. Bom,
Então, ao invés de 38, por exemplo, vou colocar lá um 35. Vou tirar esse espere para ele não ficar esperando. Menos. Professor, para ajustar ele dentro da tela, você diminuiu o número de vezes que repete? Isso. Agora o meu funcionou. Não tá- tinha esquecido um bloquinho, por isso que ele não estava descendo. Tá, eu já fiz meio passo para vocês aqui já. Ele já andou para a direita e desceu. Agora tem que voltar para a esquerda e subir de novo. Amplia a sua tela, por favor, professor. Do código? É. Tá bom assim? Sim. Prof, eu já fiz com ele voltando até na origem. Ótimo, parabéns. Vamos lá, pessoal, temos ainda mais 5 minutinhos e acabou. Meu Deus, eu fiz igual ao que você fez agora e ele vai para baixo, ele não vai para o lado. Prof, você colocou aqui essa ponte, ó. Ah, pera lá, deixa eu ver se. Como assim? Aqui, ó. Não, foi igual. Só para lá. Eu não coloquei a ponta de direção 90 graus. Aonde que está isso? Aqui, ó, prof, ó. Agora que eu vi. Ali, ó. Uhum. Vou adicionar. Pera lá, acho que agora vai dar certo. Pessoal, alguém tinha levantado a mãozinha? Não. Oi, prof. O meu, ele estava indo para uma direção, agora ele está indo para baixo. Tá, coloca essa ponte também, prof, tá? Tá. Ponte 90, pra né? direção. Isso. Michele deu certo, ótimo. Ontem o professor falou na nossa formação que, né, o computador ele é um bicho burro, mas ele é um bicho burro e que, né, vamos dizer assim, ele se acha, né, ele é um pouco, né, vaidoso. Então nós temos que falar tudo detalhadamente para ele, porque, ele é burro, temos que falar para ele tudo que ele tem que fazer, e ele é vaidoso. Se você não explicar para ele certinho o que tem que ser colocado em cada coisinha, ele faz errado. Tá? Então, ó, tem que explicar para ele, olha aqui, robozinho, no início, vai para a posição tal, mas eu quero que você aponte para a direção 90 graus. E aí, tu vai repetir 38 vezes, mova 10 passos e carimbe. Chegou lá no final, eu quero que tu aponte para a direção 180 e que tu ande mais 28 vezes, mova 10 passos e carimbe. E agora o próximo passo, qual seria? Ó, eu só acho injusto a professora Rosiné e a professora Miriam estão em dupla, tá? Trabalho que nem dupla da professora Rosiné e da professora Miriam. Ó, tô vendo ali, ó. Tô brincando, meninas. Não se preocupem, não. Rafaela? Professor, eu coloquei novamente o bloco aponte para a direção, mas aí teria que ser negativo, é isso?
Ó. Outra direção. Menos 90, né? Tá bom? Certo, mas aí quando eu coloco menos 90, a hora que eu clico fora do bloco, ele volta para o número sem estar negativo. Vamos ver. Ok, aqui. Menos 90. Ó. Tá, vou tentar aqui. E vai mover de novo 38 vezes. Ó, já passei até uma terceira parte para você já. Pessoal, alguém conseguiu? Alguém conseguiu dar um joinha já, por favor? O professor Robson conseguiu, ótimo. Débora também, Margot. Gisele também, parabéns. Professora Gisele, é Gisele ou Gisele? Eu tinha uma prof que era Gisele. Juvenal, eu estou tendo um problema com o meu robô. Gisele? Pode falar, professor José. Ele não está obedecendo o comando. Ih, tá desobediente, prof. Está desobediente. Vou ter É que dar igual os uma... alunos do 7º ano, ó, meu Deus. Vamos lá, professor. Tenta qualquer coisa salvar e recarregar a página. Eu vou tentar fazer isso. E a minha câmera caiu de novo para me ajudar. A prof. Miriam e a professora Rosinéia estão lá de duplinha ainda conversando, ó. Ai, ai, ai. Estão brincando, meninas. Podem se ajudar assim. Bom, é até melhor. Deixa eu reabrir a mente pelo meu celular de novo. Professor, dava para colocar ali na apresentação alguém que está funcionando diferente, porque a gente consegue dar uma olhada no algoritmo para ajudar ali e de repente ajuda os outros também. Vamos fazer Algum isso aqui detalhezinho. agora. Bom, pessoal, então, né, todo mundo que já meio que terminou. Poderia ser o meu, né? Por exemplo, que está dando maior BO. Vamos para o nosso compartilhamento, então. Alguém não conseguiu resolver? Vou compartilhar. Vai lá, então, professor. Interrompeu o meu aqui. Professor Juvenal, era para fechar um quadrado? Isso. Ai, meu Deus do céu, então eu não consegui. Pera lá. Tranquilo, prof. Só vou revoltar aqui na minha mente porque o meu computador hoje resolveu brigar comigo. Aí, vai ter que ser assim hoje. Deixa eu só ampliar um pouco. Vamos lá, professor José. E aí? Ó, o meu robô, aqui na imagem, deixa eu limpar a tela. Ele tem que subir primeiro, né, o seu. Não, mas que seja. Quer ver, ó? Dá uma olhada aqui. Zero na direção para fechar o quadrado, mas... Se eu trouxer ele aqui, tá vendo? Ó, aqui no meu desenho, ele está virado. Lá não. No meu cenário.
Professor, primeiro tem que arrumar a direção dele lá na fantasia. Mas já foi Depois feito, quer ver, tem ó? que pôr o vá para X aqui, ó, o professor tem que colocar Ó, olha na fantasia. Já Isso. está arrumado. Olha aqui. Beleza, agora lá no código, o professor vem aqui ó, no direção, aqui embaixo do X e do Y, e gira ele. Aqui A está direita, 206. a direção está o 180 aqui, ó. Aqui que eu coloco aqui. Isso, você clica aí, ó. Agora você vai lá e vira, ele vai girar lá em cima. Vamos ver se ele vai. 90. Aí, girou. Vamos ver Beleza, agora. agora se volta vai lá para o código. voltar no Agora o código. código igual o professor Juvenal passou. Vamos ver se o código vai buscar. Vamos fazer. Eu subi O dele. Y teu tá errado aqui, ó, no primeiro vá para X. Ele tem que ser Ah, tá. positivo aqui em cima. Eu tinha trocado aquela hora, né? É só editar o número ali dentro, professor. Deixa eu só... podia ter feito... É que ele tem dele aqui, né? Cada vez que eu mexo nele, ele volta para a posição Isso, normal legal. dele. Ele tinha que obedecer o que estava na fantasia. Vá para... Vou pegar esse aqui, ó. E Tá. Ele não está descendo. então, é que daí aqui a ponte, o professor tem que modificar ali embaixo. Esse a ponte aqui, ó, o professor clica nele e daí vira a seta para onde você quer que ele gire. Tá. Esse é a ponte que eu usei. Não, lá embaixo, professor. Pode deixar, não precisa O mexer último no ponte, algoritmo. prof. O último bloco seu aqui, ó. Último Isso, bloco. prof. Clica aqui ó, no 180 e gira ele na direção que você precisa. Tá. E o que eu vou colocar aqui? Tá. Para cá? Vamos ver. Põe zero para ver se dá certo. Tá no 90. 0. Não. Ah, sim, ele já girou, ó. Mas não deu desceu. girinho. Não, mas para descer você tem que Parece mover de colocar, novo. você tem que colocar o mova para ele mexer ali. Você Mova. colocou para ele girar, ó, ele apontou, ele só gira. Daí para ele descer você tem que colocar o repita, o mova, o carimbe. Então Tem- vamos Clica lá. aqui no repita, Tem que clica repetir com o bloco. o direito, Isso. clica com Duplica. o direito, duplicar. Ótimo. Agora puxa para baixo. Ó, Só Não quero nada disso aqui. Deixa eu ver agora se ele vai. Subiu. então Tem que Então descer, muda o né? 0 para para 180. 180. Aleluia, aleluia, aleluia. Aê, muito bem. Agora é só ajustar o repita aqui e daí duplicar os blocos e acertar a direção. Ok, Ótimo. obrigado. Parabéns, pessoal. Alguém fez diferente, pessoal? Viu, gente? Eu não estou conseguindo. O meu quadrado não pega o canto. Ele vai até o meio, daí vira. E o código que eu usei é parecido com o que o professor passou, né? Mas eu mudei para 0, aponto para 0. Compartilha conosco sua tela, prof. Deixa eu ver se eu consigo. Mas Só o do Eu acho que é o do professor mesmo do Juvenal meu. Ele também não vai até a borda e pega em cima. Ele vai, para e depois ele desce, né? O meu tá assim Isso. também. Só um instantinho. O do Aonde professor que tá? Juvenal também não Aqui. vai até o canto, né, professor? Sobra uma Compartilha. bordinha. Eu fiz o meu fechando o quadrado inteirinho até lá no final. Eu acho que eu fiz errado. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, só vai na aba do Start Não, tá errado. Eu compartilhei o tem outra aba. aba. Só parar a trocar. apresentação, devo compartilhar de novo. Só um instantinho. Ai, meu Deus. Cadê isso daqui? Start. Aqui, ó. Pronto.
Aí, ó, viu? Aí, pô. Vamos dar uma olhadinha, prof. Lá no teu repita. Esse último de baixo tem que ser 38 vezes. Ele tem que ser igual ao primeiro, repita, professora. É o Tem que ser- maior, o menor, o maior e o menor. Os blocos tá, repita. entendi. É 38, Era 28, isso que 38 e eu 28. 38. E a direção fica zero mesmo? Não, o Direção, antes, professor. tá O tudo penúltimo é certo. 38. Não entendi. Só um pouquinho. O Mas penúltimo ele é fala um pouquinho 38. O quê? O penúltimo repita, prof. Ele é 38. Ah, tá, penúltimo. Ah, penúltimo. Isso, Aqui é isso. 28. Tá. Isso, é 28. E Peguei o de aqui. cima é 38. Ótimo, prof. Ai, obrigada. Deixa eu ver se deu certo aqui. O jeito do... Desculpa, gente, é Aí. que minha mãe está se movimentando aqui. Tranquilo, tranquilo. Pessoal, todo mundo conseguiu, então? Alguém fez algo diferente de que está aqui? Não? Beleza, então. Vou voltar aqui e compartilhar minha tela. Pessoal, peço perdão também. A câmera da tela principal ficou com um bug. Não está pegando, não sei porquê. Juvenal, Pode falar. posso mostrar como é que ficou agora? Que depois que eu Pode, apanhei, pode sim. Então vamos lá. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Eu vou limpar a tela, primeira coisa. Só vou descer aqui. É isso aí? Isso, prof. Ótimo, ótimo. Sabe o que Parabéns. estava dando problema também? É que aqui no repita 42 vezes, para descer só cabia 28. Por isso que estava dando maior BO. Parabéns, prof. Isso mesmo, tá? Obrigado. Obrigado Pessoal, ao professor também que nos auxiliou aí. valeu, professor Robson também. Professor Robson, quem é o segundo formador aqui da turma, ele é nosso auxiliar aqui. Só não... Vamos conversar com eles para nos auxiliar em outras turmas também, daqui a pouco. Dá trabalho extra para ele. Pessoal, então essa atividadezinha que a gente acabou de fazer, ela é importante porque nossos alunos eles não têm muito conhecimento do espaço total lá da nossa tela do Start Lab. Então, ao eles programarem assim, primeiro, vai ajudar na criatividade deles, e eles têm que se virar, fazer uma atividade, fazer, poxa, e agora, o que eu faço? O professor não vai botar código aqui, não tem código no Alura, eu sozinho com o Start Lab aqui e boa. Então, eu vou ter que usar minha cabeça, vou ter que pensar, vou ter que tentar desenvolver, né? Vou tentar fazer junto com o coleguinha, com a professora Miriam e a Rosinete estavam fazendo ali juntas, né? Tentar fazer em dupla, tentar se auxiliar. Então, tentar de alguma forma fazer essa atividade. Bom? Então, parabéns a todo mundo que conseguiu fazer. Quem não conseguiu, precisa de ajuda, eu vou auxiliar vocês também. Deixa eu mudar minha câmera de lugar de novo, né? Para voltar pelo celular. Fica complicado. Tô com a luz bem na cara ainda, para ajudar. Então, nossa síntese de hoje, né? Por que ensinar programação e robótica na educação básica? Professora Rafaela, pode falar? Professor, para colocar lá no nosso portfólio, reunião 4? Isso, reunião 4. Lá no portfólio a gente vai colocar o que a gente aprendeu hoje, né? Que é a movimentação, girar para a esquerda, girar para a direita, é isso aí que a gente vai colocar lá, né? Já vai lá. Isso. E um print da tela é isso que nós acabamos de executar? Isso. Se colar o link do Start Lab, o professor não consegue abrir? Consigo. Tranquilo, tá bom? Pessoal, mas aqui nas perguntinhas da nossa síntese aqui. Por que a gente está ensinando robótica na educação básica? Programação de robótica na educação básica. Qual é o objetivo desse nosso trabalho? Vocês conseguem ter alguma resposta para isso? Ó, no meu ponto de vista, na minha, é para desenvolver o raciocínio lógico das crianças, trabalhar mais os parâmetros de... Se você fizer o que nós estamos fazendo aqui,
mostrar a lógica matemática por trás disso. E a programação vem a desenvolver o intelecto, né? Do meu ponto de vista. Ótimo, professor Robson, pode falar. Eu já, algumas vezes, eu tive que responder isso para a família, porque tem família de aluno que vai lá brigar na escola, daí eu tenho que justificar. Mas ele não quer, ele não vai trabalhar com programação de computadores. Daí eu vou lá e tenho que dar o passo a passo. Olha, ele aprende a resolução de problemas. Então, lá na matemática, tem aquele texto de problema que ele tem que resolver, ele exercita demais aqui. A direcionalidade. Olha, seu filho é pequeno, ele tem muita dificuldade com direita e esquerda. É a disciplina onde ele mais vai aprender isso daqui. Ela é uma disciplina que complementa todas as outras. Essa parte que você está falando dele trabalhar com informática e programação de computador, isso daí sim, ele vai decidir lá no segundo, terceiro ano, onde direciona bem para a área profissional. Mas agora eles precisam, para aprender a resolver problemas, identificar problemas. E eu já tive que responder bastante isso que o professor está falando para a família que vem aqui, quando o aluno reclama, que tem dificuldade lá, chega em casa reclamando dessa disciplina, assim. E também, pessoal, né, a gente trabalha com essa nossa disciplina visando a preparação do aluno no mundo virtual. Porque nós, vamos lá, todos nós aqui, a maioria, eu acho que não teve esse ensino de robótica, programação, durante o seu ensino fundamental. Então, quando chegou a pandemia, todos estivemos presos a ter que utilizarmos os recursos tecnológicos e sem nenhum conhecimento, ou sem pouco conhecimento do que tinha à disposição. E nós estamos tendo, né, as IAs, estamos tendo vários outros tipos de ferramentas que, querendo ou não, elas vão guiar, ou vão, vamos dizer assim, ser o objetivo de trabalho de muitos dos nossos estudantes. Hoje em dia mesmo, a gente não são poucos programadores que trabalham sem uma IA. Né? E aí, quem que programa a IA? Hoje nós temos programadores que trabalham apenas escrevendo prompts para a IA gerar uma imagem, gerar um vídeo, gerar um texto. E se a gente começar a parar de estudar isso, ou não levar isso para os nossos alunos, que mundo que eles vão viver? A gente está vendo que tem tecnologia a cada momento. Eu sou de 1996. Não sou tão velho, mas assim, não sou tão novo. Eu vim, então, de uma época que a internet era discada, e hoje eu tenho Wi-Fi no meu celular. O meu celular consegue gerar Wi-Fi para uma turma toda na sala de aula quando eu preciso. A tecnologia ela evoluiu muito rápido. E eu tive que me adaptar a isso, buscando recursos próprios. E hoje, querendo ou não, a educação ela leva esses recursos para o aluno. Então, tá aqui, ó, robótica, aprende. Tá aqui, programação. É o básico, mas tá aqui. Tu tem uma chance de aprender. A gente não teve isso na nossa época de ensino fundamental. Bom, então, parabéns a todos nós que trabalhamos com isso. E vamos agora para o nosso portfólio. Bom? Portfólio reunião 4. Vamos inserir a data. O que nós realizamos na prática de hoje. E um print ou um link do nosso Start Lab. Cinco minutinhos para vocês poderem realizar isso daí, tá bom? Juvenal, deixa eu perguntar um negócio para você. Para copiar o link, eu posso pegar o link lá que está lá em cima do compartilhamento, lá em cima, né? Direto. Isso. E outra coisa, tem como a gente reduzir isso daí? Eu não sei como é que faz para colar, eu esqueci. Você lembra? Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Não, sim. A hora que eu colo lá, eu posso reduzir esse tamanho do link e colocar uma coisa lá. Por exemplo, movimento. Escrever uma palavra. Aqui, professor. Aqui, ó, vem em inserir. Mostra para mim. Ó, inserir aqui em cima. Tá. Ah, não. Dá Ctrl K. Aperta Ctrl K. Ctrl K. É isso. O meu não vai dar certo. Ele vai mostrar para inserir um link aí, não vai mostrar? Vamos ver, deixa eu ver aqui.
É que o meu não vai dar certo. O computador tá bugado, um ponto. Deixa eu ver se ele Só vai tem fazer. um. Só um minuto que eu vou tentar. Não, prof, tá? O Não. portfólio ele foi na aula 2 e aula 4. Foi no 4. Deu certo, professor José? Não. Não, tá. Ele tá. As configurações aqui de alguma coisa que tá impedindo de colocar dessa forma. Mas pode colocar ele inteiro mesmo, prof, tá bom? Uhum. Não sei porquê, ó. Tá proibido aqui, ó. Depois eu vou ver o que tá acontecendo. Pessoal, quem tem meu portfólio, dá um joinha, por favor. Professor Juvenal, hoje minha vida é tão complicada, eu estou sem internet, tô aqui na casa da minha mãe. E daí agora o computador desligou e não deu tempo de eu colar no portfólio. Eu só quero retomar com você o seguinte: eu tenho que colar o print e colocar a data, né? Você falou, o print, só o Isso. print. O print não, Aqui, só o prof, link, tu vai. né? Pode ser. Tu vai colocar a Pode ser? data. Isso. Tu vai descrever o que você realizou hoje. Pode ser Tá. só em pontos ali mesmo, né, Aí, gente? e daí o link eu coloco aonde? Aqui no próximo vai colocar um link, ó. Só o link, não precisa tirar print da tela. Não. Então tá, obrigada, era isso. Vou voltar para o nosso slide principal, então. Professor, então para mim deu ruim. Porque como estava escrito ali, link / print da atividade, eu fiz os prints do que a gente trabalhou e coloquei ali também. Tanto faz, prof. Pode ser tanto qualquer coisa, ou o print ou o link. Isso, Bom? só o print ali que é Isso, nossos aqui trabalhos. não precisa colocar os dois, né? Eu coloquei Isso. o print, tem que colocar o link também? Não. Ou é um ou é outro. Pessoal, nossa agendinha, então, desse mês, né? Essa parte do nosso trimestre. Dia 9 a 13 de junho, a gente tem a ação Fala Estudante. E do dia 10 ao dia 23, relembrando, né, todo mundo aqui feliz, nosso tão amado recesso escolar. Me disseram que o professor José ia viajar nesse recesso, hein? Se eu contar uma coisa, você não acredita, eu antecipei. Já antecipou? Então tá ótimo, então, prof. Fui para o resort Brutrilins, maravilhoso. Enquanto vai estar a professora Michele de mudança também, eu também de mudança, aí o professor tá viajando. Mas olha só. Não, eu já me mudei, o problema é que não tem nem água na minha casa, estou vindo aqui na minha mãe, está tudo complicado, até voltar a minha vida ao normal. Daí vai demorar essa semana, mas semana que vem, graças a Deus, vou estar em casa com a internet, daí fico mais tranquilo. Pessoal, no nosso chat ali tá o link do nosso formulário de presença. Somos a turma MA. Prof, também, tá? Aqui algumas semanas, vamos ver que esse cenário que tá aqui atrás vai mudar, vai vir para um outro lugar. Professor, na última aula que eu não respondi eu só respondi no início da aula a presença. No final, eu não me lembro se você passou. Daí você já Passei. Pois é, e daí eu não preenchi essa ficha. Eu mandei um e-mail para você, e daí... Prof, aqui, essa semana com o Agrinho. Tanto que, Não, eu entendo, prof, mas daí se vocês olharem pra eu vou cá... ficar com falta, eu fiquei até o final do curso. Eu mando de novo no... Da aula passada? Isso, eu mando usando no WhatsApp, pode ser? Peraí, tem que preencher 2 vezes? Pode ser, então. Não, da aula passada, professor, que o pessoal que ela não preencheu. Porque daí eu fechei, daí depois que eu fechei, eu lembrei lá na escola, falei, meu Deus, eu não respondi. É que ela preencheu aquele nosso formulário de quinta camisa fechada, câmera fechada, sabe? E ela não preencheu o outro, bom? Tanto que isso eu nem coloquei mais hoje, porque mudou um pouquinho a questão do nosso
manual do cursista, né? Então nem coloquei outro formulário hoje, tá bom? Mas eu vou te mando depois, tá bom? Não se preocupa, não. Hoje, no início da aula, você mandou, se entregou um formulário? Não, hoje não. Na aula passada foi no início. No final, eu queria saber se você entregou o formulário. Não, prof, tá? Pessoal, assim, ó, vou reexplicar, tá? Calma aí, prof. Eu entregava antes 2 formulários. Um Isso. é para quem fica com a câmera fechada, preencher, e o outro é o de presença. Então a prof preencheu da câmera fechada e não de presença, tá bom? Pois é. Eu vou te Tá entregar bom. depois lá no teu WhatsApp privado, daí eu mando o de presença, tá bom? Ah, tá, eu agradeço. Obrigada. Tá? Professora Rafaela, pode falar? Professor, eu trabalho com 8º e 9º ano, né? E daí, com a história do agrinho, eu estou bem, assim, atrasada nas unidades, e no 8º e 9º ano, não sei se o 6º e o 7º é assim, é só programação, no 2º trimestre. E daí eles já estão lançando as avaliações por unidade. Eu não terminei nem a 2ª unidade, eu estou no agrinho ainda, que eles estão finalizando os projetos. Aí tem problema eu usar a implementação utilizando a unidade do agrinho? Não, prof. Prof, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta pra ninguém, tá? Eu não terminei nem as coisas do primeiro trimestre ainda. Tá? Tem agrinho, tem muito pra fazer. Terminei meu agrinho ontem, era às 7 horas da noite. O meu notebook aqui do ladinho, ó. Tá com o meu robozinho, com a minha coisas tudo aqui, ó. Mandei ontem à noite, então. Não preocupa não. Pessoal, todos preencheram nosso formulário? Robótica fundamental, né, professor? Isso, programação robótica, ensino fundamental. Turma? MA. Vamos para o nosso print, então, pessoal? Aproveitar que a minha câmera resolveu voltar a funcionar, graças a Deus. Porque ela tá... Abriu as câmeras, deu um sorriso, todo mundo bonito. A turma mais linda do Paraná. 1, 2, 3 e... Beleza, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp para vocês. Foto tá de aniversário com Sereno até agora aqui. Pois é, feriado aqui hoje. É isso aí, pô. Professor, estava aberto minha câmera, porque no que o professor falou que ia fazer o print, para mim fechou a câmera de todo mundo. Daí não sei se foi erro Tá meu. aberto, tá aberto. Beleza. Pessoal, então, né, por hoje é só. Vou continuar aqui até umas 10h45. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode continuar na Meet comigo. Os outros, um bom descanso, um bom almoço. Até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau. Professor, só lembrando, daí terça eu posso fazer na parte da tarde, né? Porque eu tenho aquele curso para fazer. Tranquilo, Aí, se eu conseguir uma declaração, eu te envio, senão, daí como que eu justifico? Me envia a declaração. Eu peço para a escola fazer Isso, uma daí. me envia a declaração. De qualquer jeito. Ai, tá bom então, professor. Obrigada. Tchau, tchau. De nada, tchau, tchau. Ô, Juvenal, lá naquela parte onde eu tenho que colocar, deixa eu ver aqui só um minutinho, nos comentários, a contribuição para a sua prática, bem sucinto, né? O que eu aprendi hoje, isso, acabou, pronto. Isso, ótimo. Ótimo, tá bom. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Michele? Pois é, ainda eu não adicionei o WhatsApp da turma. Você vai mandar no meu privado? É que eu esqueci, eu tô indo. Eu posso mandar aqui no chat para você o link? Você entra nele? Isso, se manda, faz favor, eu já respondo, daí fica tudo aqui. Desculpa por hoje, professor, por causa da minha desatenção. Não, é que eu não prof, estou em acontece. casa e estava barulho aqui. Acontece, eu sei como que é, porque eu estou morando aqui de aluguel por enquanto, eu sei como que é a correria. Não, eu já me mudei, só que daí tem uns probleminhas que aconteceu na casa, estourou a caixa d'água e tal, e daí não estou com a internet instalada ainda, mas daqui a pouco vai estar tudo normal.
Deixa eu pegar aqui no seu formulário. Presença na reunião passada. Tá aqui no chat, próprio. Ele é parecido com o de hoje. Sair não tem problema, eu posso responder e enviar, né? Isso. Ah, então tá bom. Obrigada. Tudo de bom, professor. Uma boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau.